Os motoristas de Uber são empregados? Isto é, deveriam ser incluídos no conjunto dos que têm a proteção das leis trabalhistas? Para responder a essa pergunta, devemos antes nos atentar ao passado, quando tanto o nosso atual sistema econômico quanto o corpo legal que o regula se consolidaram. Ou seja, devemos entender os processos sucedidos nos últimos 3 séculos. Quando ocorreram as 2 primeiras revoluções industriais, com o surgimento das máquinas e indústrias, os homens viram-se sujeitos a formas inéditas de organização do trabalho, todas sob a égide do capitalismo. Contudo, e como esperado, determinadas classes adquiriram a capacidade de explorar as demais em prol de si mesmas, o que configurou um ambiente nocivo para os populares. Isto é, além de passar a viver insalubremente em centros urbanos, os proletários eram obrigados a trabalhar por longos períodos e ainda de forma mal remunerada, recebendo salários quase insuficientes para o seu sustento. Não obstante, com o apogeu de ideologias centradas não mais na exploração dos entes econômicos em prol dos entes políticos, mas na liberdade, na igualdade e na fraternidade, aquele cenário viria a mudar. A atuação dos estados voltou-se ao bem-estar de suas nações, e aí surgiram vários modelos que vemos hoje em dia, sendo, genericamente, a social-democracia e o liberalismo os mais difundidos. Enfim, voltando ao tema do trabalho, uma vasta legislação laboral, cuja força e caráter varia de país a país, surgiu, fornecendo aos trabalhadores a dignidade que merecem, protegendo-os, através da força do Estado, dos interesses de uma classe que detém o poder econômico e, muitas vezes, político, os capitalistas. Contudo, com o passar do tempo, novas revoluções ocorreram, a terceira e a quarta revoluções industriais, o que alterou profundamente a forma com que ocorreriam as relações trabalhistas. Destacadamente, a quarta, com o advento da internet e vários outros inventos virtuais, foi a responsável por tal mudança. Nela, novos processos de tecnologia, robotização e automatização trouxeram um mundo sem fronteiras e com implicações em todos os setores da sociedade, no qual as empresas criaram novas formas de trabalho, as quais, ao contrário das forjadas aos moldes industriais, são pretidamente flexíveis, temporárias e velozes. Tais mudanças são responsáveis pelas confusões no que tange às relações de trabalho e sua interpretação ante o direito contemporâneo. Confusões essas que dificultam a classificação de um vínculo como sendo de subordinação autônomo, pois a introdução do ambiente virtual na economia fez da linha que separava a subordinação da autonomia tênue, em contraste com a indistinguível delimitação presente entre o mero operário e o industrial que o emprega. E nesse contexto surge um distinto arcabouço de trabalhadores, digamos, digitais, que em conjunto com os demais fatores que compõem a modernidade, formam a chamada gig economy, permeada por um arranjo alternativo de emprego, uma nova forma de trabalho que permite arranjos flexíveis. Dentro dela, ainda é possível observar 2 subgrupos característicos de ofício, o crowdwork e o trabalho on demand. A primeira consiste na terceirização de um grupo indeterminado de pessoas para conduzir uma ocupação antes realizada por algum empresário autônomo, e a segunda consiste na realização de serviços tradicionais por via da demanda dirigida e aos aplicativos, como é o caso da Uber. Não obstante, é importante observar que nem todas as operações permitidas pelo avanço das tecnologias digitais através das plataformas incluem-se nas delimitações da gig economy. Esta centra sua atuação no intermédio e conexão de prestadores de serviços a uma demanda, ou seja, seu cerne está na venda de força de trabalho, um bem intangível, contexto no qual o trabalhador deve dedicar tempo às atividades pertinentes à plataforma de adesão. Isso não se confunde com o comércio de bens, inerente ao conceito de economia compartilhada. Nesta, as partes não despendem tempo ou esforço, apenas realizam trocas, e eis onde reside a diferença fundamental entre ela e a gig economy. Para exemplificar, podemos pegar de um lado o iFood, que oferta o serviço de entregas, e de outro, o Airbnb, que oferece o aluguel de imóveis, relações comerciais que pertencem às classes mencionadas respectivamente.
Tais mudanças podem ser explicadas através de sua origem. Enquanto a gig economy surgiu graças à enorme propagação de smartphones, formas portáteis de acesso às redes digitais e da própria internet e suas aplicações, a economia compartilhada se dá por uma razão natural às sociedades humanas. Isto é, o que as plataformas desse ramo fazem é catalisar um fenômeno que já ocorria, ao passo que as empresas da gig economy são recém-nascidas, frutos do ambiente virtual. Por fim, vale destacar que tal fenômeno, no qual cada vez mais atividades são regidas por plataformas digitais acessíveis através de terminais móveis, é popularmente chamado de uberização, em homenagem à empresa mais famosa e controversa também, graças às suas relações ácidas com o direito do trabalho. E nesse viés, nos voltamos para o caso a ser analisado. Em 2 de março de 2021, o Tribunal Superior do Trabalho, a maior instância quanto ao direito do trabalho no país, julgou uma decisão ocorrida em 2017 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual havia sido estabelecido que, contrariamente ao pedido do reclamante, que era um motorista usuário da Uber, o seu vínculo com a plataforma não era empregatício, sendo ele então considerado um microempreendedor individual aos olhos da legislação brasileira. Para entender a decisão da 5ª turma da TST, que deu validade jurídica à do TRT, é crucial compreender de que maneira a legislação trabalhista brasileira, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, caracteriza o vínculo empregatício. A CLT caracteriza que um vínculo contratual é considerado trabalhista quando há presença de onerosidade, ou seja, remuneração periódica ou salário, habitualidade, trabalho regrado por determinada rotina, pessoalidade, ninguém além do trabalhador pode realizar suas funções, subordinação, o funcionário está integralmente sujeito à autoridade de um superior hierárquico seu na organização, e alteridade, o empregador é responsável pela totalidade dos riscos inerentes à atividade econômica que está sendo realizada. É com base nisso que a parte reclamante sustenta a sua argumentação, dizendo que há sim onerosidade porque os motoristas usuários têm sua remuneração definida pelas diretrizes do aplicativo, não cabendo a eles determinar o valor cobrado pelos seus próprios serviços. Há pessoalidade, já que é necessário que os motoristas se cadastrem na plataforma e somente eles podem fazer isso, fazer uso de suas contas. Há habitualidade, já que os motoristas são incentivados a estarem sempre logados na plataforma e aqueles que não o fazem, muitas vezes recebem menos corridas ao usá-la. Há alteridade, já que os riscos são em parte assumidos pela Uber, já que no caso de clientes inadimplentes, por exemplo, os custos dessas corridas são assumidos pela plataforma e não pelos motoristas. E há sim subordinação, já que são impostos um código de conduta e instruções de comportamento, além de haver uma constante fiscalização e um sistema de avaliação controlado pelos clientes na plataforma, e o uso delas poder ser usado para colocar sanções nesses motoristas que fazem uso da plataforma. E haveria também, segundo a parte reclamante, uma subordinação estrutural, já que os motoristas usuários eles são inclusos na organização, dinâmica e estrutura da Uber. No entanto, a decisão do tribunal, concordante com a legislação brasileira, que, por sua vez, diverge do rumo tomado por diversos países, foi contrária a tais posicionamentos. De acordo com o TST, há uma miríade de pontos que se configuram contra o vínculo empregatício, dentre os quais destacamos que há ampla autonomia ao motorista quanto à sua rotina de trabalho, pois não é forçado a seguir qualquer horário específico que atenda às necessidades da plataforma, tendo total flexibilidade para escolher quando e por quanto tempo trabalhará. Ou seja, aqui já se observa que na realidade não há habitualidade, não uma imposta, o que, além disso, indica que a subordinação, se existe, já não pode ser tratada tal qual uma empregatícia. Quanto à onerosidade, argumentam os juízes, não se pode dizer que se faz presente, pois o motorista adere, por livre e espontânea vontade, aos termos de uso do aplicativo, recebendo ainda por cima uma porcentagem altíssima da tarifa paga pelo consumidor, variando de 70% a 80% do valor, o que caracteriza um vínculo de parceria entre as partes, e não de subordinação.
Ainda nesse viés, o motorista não está subordinado à empresa de mobilidade e exerce suas atividades com total autonomia, devendo apenas respeitar as regras de adesão ao aplicativo, como se dá em qualquer relação comercial. Além disso, os ministros consideram que os motoristas recebem avaliações dos passageiros que, interessados na qualidade do serviço do condutor, não tangenciam a presença de subordinação jurídica com a plataforma. Nesse sentido, o fato de o Uber utilizar as avaliações para descredenciar o motorista mal avaliado não convém somente à plataforma, mas especialmente à coletividade de usuários, a quem melhor aproveita a confiabilidade e a qualidade dos serviços prestados. Por fim, refutando a condição de empregado do reclamante, os ministros usam o argumento de que não há alteridade, já que o motorista assume os riscos do negócio, ou seja, possuir e garantir a manutenção do veículo, como também os riscos para a própria segurança e a do passageiro, o que o aproxima mais da condição de trabalhador autônomo e não de trabalhador subordinado. Frente a todo esse contexto, podemos responder à pergunta inicial: seriam os motoristas de Uber empregados? Bem, como vimos, não são empregados, pois não há subordinação jurídica sob o viés da legislação brasileira. E é exatamente isso que o TST concluiu, transcendendo juridicamente a decisão do TRT da 2ª Região, à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, nos quais se encontram as constatações sobre onerosidade e os demais fatores que compõem o vínculo empregatício. Enfim, é isso. Obrigado por assistirem. Provavelmente vocês telespectadores devem estar insatisfeitos com esse fim sem maiores reflexões. Nós também, e por isso devemos nos voltar à outra metade daquela pergunta. Os trabalhadores, que agora sabemos que são parte da chamada gig economy, deveriam ser incluídos no conjunto dos que têm a proteção das leis trabalhistas? Bem, é uma pergunta difícil, e antes é preciso relembrar que, qualquer que seja a regulação sobre o mercado, haverá alguma perda, mesmo que com ganhos no outro lado da balança. E tal tema é especialmente caro às empresas que se sustentam mediando a demanda dirigida, pois leis pesadas demais são capazes de as inviabilizar, destruindo os benefícios que a gig economy traz. O próprio TST, em seu documento, aborda tal tema, dizendo que não cabe aos juízes frear o desenvolvimento socioeconômico no país em busca de regular as novas formas de trabalho criadas pelos avanços tecnológico e socioeconômico. E no caso brasileiro, por causa da maneira com que nossa lei foi escrita, é somente possível conceder todos ou nenhum direitos trabalhistas. Dualidade essa que levou a 5ª turma do TST a optar por interpretar a Uber como modelo autônomo. Em países onde a dicotomia subordinado-autônomo é enraizada, como no caso do Brasil, evidencia-se com mais rapidez os dilemas que a tecnologia trouxe para o mercado de trabalho. Na visão brasileira, se um trabalhador não puder ser declarado empregado, de acordo com o artigo 3º da CLT, ele será autônomo. Então, nesse cenário, não existe uma alternativa a não ser enquadrar o indivíduo ou como autônomo ou como subordinado, o que pode acarretar, por sua vez, uma marginalização e desproteção do trabalhador, como os motoristas de Uber, por exemplo, pois esses trabalhadores derivam dessa nova forma de trabalho, existente graças à internet e ao avanço da tecnologia. Possuem novas demandas e novas exigências dentro do âmbito do direito trabalhista. A estagnação das normas perante esse novo cenário pode levar a uma ausência de subordinação jurídica das partes. Uma simplificação grosseira das dinâmicas do trabalho nesse binômio causa distorções e limitações no direito trabalhista. Ao enquadrar esses profissionais como autônomos puros, já que não se enquadram nas especificações das normas da CLT, pode significar deixá-los desamparados. Portanto, a problemática deve ir além dessa dicotomia. A jurisprudência age conforme as normas das penas. Então, não necessariamente o Brasil diverge de boa parte do mundo nesse quesito por ter uma interpretação muito diferente do resto, e sim porque as regras aqui presentes limitam as ações do judiciário e suas decisões. Em países como a Itália e a Espanha, existem alternativas e outras perspectivas nessa área de trabalho, aumentando sua abrangência e, consequentemente, se encaixando melhor nas peculiaridades desse atual cenário do trabalho. Podemos exemplificar essa abordagem utilizando o exemplo da Itália, onde existe a figura da parasubordinação,
na qual é caracterizado como trabalho autônomo, mas com traços de subordinação. A Espanha, por sua vez, também alargou o conceito de subordinação, por meio da lei do Estatuto do Trabalhador Autônomo, que contempla o autônomo clássico e o chamado trabalhador economicamente dependente. A partir desse breve contexto internacional, vemos como no Brasil a legislação trabalhista vai na contramão do que vem sendo feito na Europa. De certa forma, ela ignora as atuais dinâmicas do mercado de trabalho. A jurisprudência brasileira se vê então limitada, de fato, a enquadrar esses profissionais nas normas convencionais da CLT, o que não é totalmente viável. Isso resulta em uma falta de amparo legal para esses profissionais, que pode ser questionada, e também leva a um ambiente em que ou se tem todos ou nenhum benefício trabalhista. Assim, fica evidente que o desafio regulatório frente às novas dinâmicas de trabalho da quarta evolução industrial não é algo trivial. Isso está muito além daquela dicotomia simplista entre empregado e trabalhador autônomo. Essas dinâmicas, que surgiram conjuntamente a economia compartilhada e a gig economy, representam e continuarão a representar um impasse jurídico por todo o mundo durante os próximos anos. E, por isso, é necessário se aprofundar em sua natureza. Aplicativos como Uber são uma forma de inovação, isto é, de destruição criativa, já que resolvem diversas lacunas do mercado de transporte, como o alto custo de transação no mercado de táxis, mas suplantando as soluções antigas no processo. O caso do Zep de transporte tem várias consequências positivas evidentes, dentre as quais vale mencionar o aumento do bem-estar do consumidor, uma opção, mesmo que não ideal, de renda suplementar ou primária acessível à maioria da população, e ainda melhora no que tange a mobilidade urbana, como acessibilidade e tráfego. Entretanto, há diversos desafios adicionais. Por exemplo, imagine que o motorista comete algum tipo de agressão contra um passageiro, ou até mesmo o contrário. A empresa também deve ser responsabilizada? A existência ou não do vínculo empregatício tem implicações sobre essa questão. Portanto, percebemos uma tensão clara entre legislação e inovação, pois as leis existentes foram pensadas tendo as dinâmicas sociais do passado em mente. Ou seja, a depender do desenho institucional, o processo de inovação pode ser desfavorecido ou favorecido ao ponto de ser capaz de causar danos ao tecido social. Enfim, para concluir, frente a tudo o que dissemos e com base no Tribunal Superior do Trabalho e também em outras decisões de outros países, o futuro do trabalho no mundo parece caminhar para o surgimento de leis compatíveis com os tempos em que vivemos. Mas como e quando essas leis surgirão podem variar muito de país a país. E o Brasil parece especialmente longe de adotar uma posição moderada, tal qual a italiana ou a espanhola. Bem, é isso. Agradecemos por assistirem até aqui. E não se esqueçam de dar uma gorjetinha da próxima vez que forem pegar um Uber.